Em setembro de 2024, um crime chocou pela sua brutalidade. Um delegado de polícia foi encontrado morto em sua cama, vítima de 3 disparos a queima-roupa. O principal acusado é o jovem com quem ele se relacionava, que era garçom. As investigações apontam que, após o crime, o rapaz teria fugido com o carro da vítima e usado seus cartões para comprar bebidas para uma festa, como se nada tivesse acontecido. Só para fingir, eles primeiro fazer algumas perguntas sobre sua qualificação, tá? Qual é o seu estado civil? Atualmente solteira. Sua cidade de nascimento e local que nasceu. Eu nasci em Ipatinga, Minas Gerais. Data? Data de 20 de 7 de 2004. Qual é o seu nível de escolaridade e sua profissão? Entendi? Nível de escolaridade e a profissão. Ensino médio completo. Eu atualmente sou garçom. Você já teve algum registro criminal além desse caso aqui? Tive, se eu não me engano, duas outras passagens. Uma por um iPhone, né, que eu passei, que eu vendi, né, e uma outra, o furto de uma caixinha de um carregador. Tá. Faz uso de drogas? Faz uso de drogas? Não. Você tá perto de mim? É só um pouquinho que tive uma. E quem é o outro? Desculpa a interrupção aqui, pequeno contratinho. Sobre sua qualificação, então, só essas perguntas. Eu vou tratar agora dos fatos que constam da acusação, tá bom? A partir de agora, você tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se quiser fazer uso de silêncio, tem um prejuízo da sua defesa. Certo? Lembrando que, de qualquer forma, que essa oportunidade que tem de dar a sua versão dos fatos é que também a eventual confissão pode implicar em redução de pena. Então, eu te pergunto, você quer responder as perguntas ou você quer fazer uso de silêncio? Vai? Vou responder. Certo. Sobre eu vou começar perguntando, né? Desde quando você conhecia a vítima, né? E como que vocês conheceram? Você conhece o aplicativo de namoro, chamado Tinder, né? Um tempo depois do dia da corrida, digamos, né? A gente fazia aproximadamente uns 6 meses que a gente se conheceu. Certo. Você esteve na residência da vítima lá no dia dos fatos? Entendi. O que aconteceu então lá no dia dos fatos? No dia dos fatos, eu de fato acordei, né? De manhã cedo, peguei a arma e disparei contra ele. E isso. Então você tinha dormido com ele na casa dele? Entendi. Vocês tinham dormido juntos? Sim. E aí quando você disparou, ele estava dormindo? Entendi. Quando você fez os disparos, a vítima estava dormindo? Não, porque na hora que eu acordei, eu saí, primeiramente, desci até o pé da residência, né? E na hora que eu abri a porta, ele perguntou aonde que estava ele. Eu falei com ele, vou lá embaixo, lá, já estou voltando. Aí eu desci, subi de novo, né? E efetuei os disparos. Então, acredito eu que ele estava acordado. Mas ele estava deitado? Como é que ele qual era? Estava deitado. E qual foi o motivo, se você quiser esclarecer assim de você ter proferido esses disparos? Eu cheguei a comentar na delegacia, o delegado me tirou para entregar para ele a senha do telefone, tanto o meu quanto do Ricardo, que um tempo atrás, né, antes do caso de fato ter acontecido, o Ricardo e eu tínhamos ido até uma loja da Leroy Merlin, né, em busca de uma prensa francesa, né. Aí, quando a gente não encontrou essa prensa francesa, a gente voltou pro carro e eu resolvi falar com ele que eu não estava me sentindo bem com a relação, que eu queria terminar, porque eu tinha uma relação com a Ana Carolina, né, e que aquilo não era certo. Aí foi nesse dia específico que ele se apresentou para mim com um delegado, né, e falou comigo que
Se eu terminasse com ele, parasse de ver ele ia atrás tanto de mim quanto da Ana. Mas então, se eu estou entendendo, você está dizendo que matou o Ricardo, o Luiz Delegado, porque ele disse que ia atrás de vocês? Sim. Mas o que ele fez alguma coisa? Ele tinha tido alguma atitude, algo que pudesse justificar esse temor aí que você falou? Bom, na hora que ele se apresentou com o delegado, ele pegou a mochila que eu tinha levado para a Meli, né, que era dele, né, pegou a mochila e dentro da mochila ele tirou a arma dele. E ele mostrou a arma dele para ele e falou que ia atrás de mim e dela se eu terminasse a relação com ele. Mas você não sabia, então, que ele era delegado? Eu fui descobrir nesse dia. No dia que você matou? No dia que você matou? Não, no dia que ele se apresentou para mim como delegado. Até então, eu tinha ciência de que ele apenas tinha imóveis alugados no Distrito Federal. Fora isso, eu não sabia sobre a profissão dele. Nem chegava a perguntar. Então quando é que você ficou sabendo? Quando é que foi exatamente que você está falando dessa conversa que teve com ele? Eu não sei exatamente o tempo, não. Quando foi, não sei dizer. Porque consta aqui, né, que a data dos fatos aqui foram que você matou a vítima do Ricardo no dia 6/9/2024, né? Certo? Quando que você teria tido essa conversa com ele que você falou que ele iria atrás de você e da... Não sei dizer, algumas semanas antes. Não sei dizer algumas semanas? Não sei dizer o dia exato. Tá, dias ou semanas antes, né? E ele fez algo que pudesse demonstrar algum tipo de preocupação de você em relação a isso? Você. Ele teve por algum acaso ele seguiu você antes dos dias dos fatos e teve algum ato que pudesse sugerir que você devesse temer por sua vida? Bom, ele tinha falado para mim o endereço certo, né, o meu endereço corretamente, o endereço da Ana Carolina, o nome dela, o nome completo, o nome do pai, o nome da mãe. Tá, e você comentou isso com alguém? Não. Você não falou para ninguém, então, que teria tido essa conversa com ele? Não falei para ninguém. Tá. Então, por que você resolveu agir exatamente nesse dia? Não sei. O que surgiu porque você falou que foram vários dias antes ou talvez semanas. Por que estão exatamente nesse dia 6/9, né? Você, então, resolveu... se você, mesmo depois dessa conversa, continuou com ele, por que nesse dia você entendeu que era necessário matá-lo? Não sei dizer. Você esteve com a vítima e com o amigo dele um dia antes dos fatos? Você sabe? Você esteve com a vítima e com a mãe dele? Ou com a mãe dele, ou com o amigo dele? Foi o que o Ricardo descreveu. A gente fomos um açaí juntos, né? Ele levou a gente até a residência da mãe dele, a gente pegou alguns mantimentos lá, mantivemos uma conversa por alguns minutos e depois fomos para casa dele. Vem cá, e você levou o Corolla dele, depois do fatos? Sim. Saiu o Corolla dele. Tá. Por que você levou o Corolla dele? Porque ele já tinha me emprestado dele. Já estava combinado entre mim e ele que o veículo estaria na minha posse nos dias específicos. Porque eu estaria ajudando na organização do evento que ia ter no dia 7 de setembro no meu emprego. Ele já tinha te emprestado antes o veículo dele? Já. Tá. Quando que ele tinha te emprestado o veículo para você usar? Entendi. Quando que ele já tinha te emprestado o veículo e para que finalidade? Alguns meses antes, para buscar algumas coisas para comprar algumas coisas no supermercado. Tá, e depois, me explica então por que você usou o cartão dele também depois de matá-lo? O cartão que eu tinha comigo é o cartão que ele deixava comigo. Ele tinha deixado comigo especificamente um cartão, né, para caso eu precisasse usar. E eu comentei com ele nos dias antes, falei assim, provavelmente amanhã, talvez, eu vá usar o cartão. Eu evitava usar, mas eu falei com ele que provavelmente eu iria usar o cartão. Tá, você lembra de antes de ele ter falecido, você lembra de ter feito alguma compra você mesmo com o cartão dele? Sim. Aonde? A gente tinha pedido algumas coisas no iFood, no dia... Não, fala no dia que é no dia do fato ou no dia dele, ou alguns dias antes? Tá, assim, depois de matá-lo, você usou o cartão dele quantas vezes? Apenas 4 vezes. 4 vezes. E
Você já tinha. Agora, e antes antes de ter matado ele, você já tinha usado o cartão para alguma outra data? Você Já. pessoalmente usando o cartão dele? Já. E aí foi quando? Mas compras pequenas, quase. Algumas vezes para comprar alguma coisa. Tipo, valores pequenos, de até no máximo ali uns R$ 50. Mas poucas vezes. Depois que você saiu com o Corolla dele, você falou para alguém do que tinha acontecido? E por que você estava com o Corolla dele? Não. Entendi. Na delegacia, você também chegou a confessar o crime? Sim, falei que eu tinha uma arma do Ricardo. Agora, eu só queria entender também a respeito da motivação. Se você está alegando aqui, você disse que tinha medo de algum tipo de represália, né? Da vítima. Se o seu objetivo era esse, era o medo de represália dele, por que então você mesmo assim saiu com o carro dele e usou os cartões dele, mesmo depois dele ter morrido? Já estava tudo avisado com ele que eu ia fazer, que eu ia pegar o amigo dele, que eu estava com ele no dia, que eu ia provavelmente usar o cartão que tinha com o amigo no dia. O restante do carro, o restante das coisas, estava tudo na mochila, que também estava dentro do carro quando eu saí da veículo. Vem cá, você ficou com o celular da vítima depois? Sim. Foi você que apagou as mensagens do celular dele? Não, as minhas mensagens com ele ficavam as mensagens que eu mantinha com ele, não só com ele, com outras pessoas, ficavam sempre no WhatsApp, ele ficava temporariamente, né? Depois de 24 horas, elas eram apagadas automaticamente. Inclusive, né, foi até ele que colocou isso aí. Ele tem diversas conversas, e tinha diversas conversas com esse prazo de 24 horas. A característica de 24 horas ia apagar as conversas. Tá certo. Você quer acrescentar mais alguma informação à sua defesa? Não. Ok. Ministério Público? Sem perguntas, Excelência. Defesa? Sem perguntas, Excelência. Obrigada. Está encerrado o interrogatório. Mas vou pedir para você ligar seu áudio e sua câmera, por favor. Tá ouvindo? Sim, agora estamos ouvindo. Francis, bom dia. Só antes de começar a ouvi-lo, você tem alguma relação de amizade íntima com a pessoa que é acusada aqui no processo? Não, amizade não. Ele trabalhou comigo. Só trabalhou, né, senhor? Tá bom. Então, vamos ouvi-lo como testemunho. O senhor fala sobre o compromisso de dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, tá bom? Tudo bem. Eu vou passar então a palavra ao Ministério Público, que vai iniciar as perguntas para o senhor. Tudo bem. Obrigado, Excelência. Bom dia, seu Francis. Agradeço o comparecimento do senhor. Seu Francis, conta pra gente há quanto tempo que a pessoa do acusado aqui trabalhava com o senhor? Como é que foi? Ele trabalhou comigo como freelance alguns meses, né? Eu não sei falar assim, exatamente quantos meses, quanto tempo. Ele trabalhou comigo no meu bar, que ele funciona quartas, sexta, sábado, domingo, né? Foi esse tempo, mais ou menos esse tempo, 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim. Eu não lembro certinho. Entendi. Seu Francis, como é que aconteceu no dia dos fatos, né? Segundo consta aqui, chegou lá com um veículo Corolla para encontrar o senhor. Conta pra gente como é que foi. Bem, eu tinha um evento que eu fiz no bar, e quando foi um dia antes do evento, ele estava me ligou cedo, né? Já estava numa loja fazendo orçamento das coisas, né? Do evento. E aí eu me arrumei e fui para lá. Ele estava lá com os meninos que também estavam prestando serviço para mim. E aí eu entrei eram 2 lojas, né? Eu entrei numa loja junto com eles lá. Não, quer dizer, eles estavam na loja. Aí eu entrei numa loja, depois fomos em outra, ficamos nessas 2 lojas vendo o preço. Quando eu saí da loja com eles, que eu vi o carro, certo? Uhum. E quando eu perguntei para ele falou que tinha comprado, né? Eu falei, mas muito estranho, como é que você comprou esse carro tudo, então?
Aí foi isso, né? A questão do carro eu vi Mas o carro e achei estranho. Mas ele deu alguma explicação sobre o carro, assim? Falou como é que ele tinha comprado? Não, na hora não. Na hora a gente estava fazendo as coisas da festa, ele só falou que tinha comprado, Uhum. né? Eu estava supondo, porque uma vez ele falou para mim que o banco tinha dado um limite para, acho que 40 mil, alguma coisa assim. Aí eu achei que ele tinha usado o limite para dar entrada, porque quando eu vi o carro, e eu tinha achado que era isso, mas depois eu fiquei preocupado. Até conversei com ele, falei, rapaz, como é que você conseguiu esse carro, né? Uhum. Foi essa. E aí, quando o senhor demonstrou essa preocupação, ele deu alguma informação a mais ou ficou só nisso mesmo? Não, no momento ele não deu, até porque estava com o pessoal, depois eu chamei ele para conversar e perguntei para ele, né? Aham. É claro que era jogo de aposta, alguma coisa. Eu não entendo disso, porque eu não jogo. Aham. Tá certo. E nesse dia aí, como é que foi? Vocês fizeram algumas compras, ele acabou pagando essas compras lá para o senhor? Como é que aconteceu isso? Então, a gente foi na distribuidora, que é onde eu tenho crédito, e eu compro lá semana, né? Então eu paguei a distribuidora. Quando foi a segunda parte que eu fui pagar, o aplicativo ficou dando bug, né? Dando problema. Aí o Rafael, que é o proprietário, né? Aí ele viu que eu tava falando assim, Rafael, espera só um pouquinho, eu não sei porque que não tá passando, né? Não tô conseguindo entrar no aplicativo. Aí ele falou, não, o Kaique falou, não, eu passo aqui, você me dá, né? E a outra compra foi na gráfica, que foi passar uma placa a gente ia colocar na decoração, e aí ele passou lá para mim e falou que depois do evento eu devolvia para ele. Tá. O senhor percebeu na hora que ele pagou a compra, como é que foi? Foi com telefones, foi com cartão? Olha, ser sincero, eu acho que uma foi com cartão. Eu acho que foi com cartão. Tá. Né? Você não tem certeza, não. Não tem problema, não. Se não tiver na lembrança aí vívida do senhor, não tem problema. Eu não lembro de celular, eu lembro de cartão. Tá. Pelo menos eu lembro que foi cartão, né? Não, tranquilo. E aí, o senhor, nesse dia aí que estava fazendo as compras, né? O senhor já mencionou que perguntou para ele do carro. O senhor percebeu nele algum comportamento anormal? Ou estava do mesmo jeito? Ele estava tranquilo ou estava agitado? Como é que tava? Como é que ele estava nesse dia? Estava tranquilo. Entendi. Quando o senhor ficou sabendo do crime, o senhor se assustou? Como é que foi a reação, assim? Eu fiquei muito assustado, né? Até porque nunca aconteceu nada nem perto disso comigo. Quando aconteceu, eu perguntei para os policiais o que tinha acontecido e eles me falaram, eu falei, sério? Assim, porque ele trabalhava comigo muito bem, uma pessoa muito educada, não dava para imaginar nada dele, dessas coisas, não. Uhum. Né? Então, assim, ele era tranquilo, a gente conversava e tudo assim, né? Ele era tranquilo, não tem nada para falar dele. Ele já tinha comentado com o senhor alguma coisa a respeito da vítima, desse relacionamento dele com a vítima? Ele já havia comentado com o senhor? Para mim, não. O senhor sabia de um relacionamento que ele tinha com uma pessoa, com a menina, com a Ana? A Carol, ele tinha. Eu fiquei sabendo nos últimos tempos que eles estavam juntos, né? Uhum. Eu falava para eles que eu não queria, né? Relacionamento dentro, que não dá certo e tudo. Mas foi nos últimos tempos. Ela também trabalhava no negócio lá do senhor? Ela trabalhou comigo também. Ah, tá. E ela, depois do crime, ela chegou a comentar com o senhor alguma coisa, assim, se também tinha ficado assustada, impressionada? Ela chegou a fazer comentários com o senhor? No dia ela ficou muito assustada e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, eu estou mais perdido que, né? Aí, nesse dia, a gente até pediu, deixei ela no carro, porque ela estava muito nervosa. Ela praticamente nem conseguiu trabalhar nesse dia, né? Ficou muito nervoso, né? Aí foi isso. Ela ficou nervosa, muito nervosa no dia, né? Uhum. Que chorou um pouco. Depois ela chegou a comentar com o senhor que também
tinha tomado conhecimento desse carro, desse Corolla que ele tinha falado para ela? Chegou a mencionar isso ou não? Olha, deixa eu ver aqui. Depois eu conversei com ela. Deixa eu ver. Não, lembrei. Ela falou para mim que ele tinha comprado. Cortou. Falou para mim que ele tinha comprado o carro. Que ele tinha comprado, né? Tá certo. Era comum ele fazer compras para o senhor utilizando o cartão para depois o senhor reembolsar, ou essa foi a primeira vez? Eu não ouvi. Era comum ele fazer compras para o senhor e depois o senhor reembolsar ele, ou essa foi a primeira vez? Só essa vez. Só essa vez, né? Tá bom. Seu Francis, da minha parte eu não tenho mais perguntas, talvez a doutora e o doutor ainda tenham perguntas para o senhor, tá? Obrigado. Eu passo a palavra à defesa. Senhor Francis, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você está me ouvindo, né? Tô. Sobre essas compras que foram feitas no cartão de crédito, o senhor já tinha acordado com ele, com o suspeito, que faria dessa forma o pagamento? Ou foi na hora que vocês tiveram essa ideia? Não, foi na hora. Nunca teve isso entre eu e ele, não. Foi só nesse dia mesmo. Específico, né? E, na Como verdade, Pode falar, desculpa, interrompi o senhor. o meu cartão deu... O cartão não, né? O meu celular, o aplicativo não estava abrindo. Foi só por isso. Entendi. E vocês foram até essas lojas dentro do carro Corolla? Não, ele foi no Corolla e eu fui no meu, né? Entendi. E como que era o comportamento dele lá no local de trabalho? Ele era tranquilo? Já tinha tido alguma confusão com outra pessoa? Nada. Ele era super tranquilo, trabalhava muito bem. Realmente não tem o que falar. Por isso que eu me assustei, que não dava para imaginar. Inclusive até clientes lá gostavam muito dele e todo mundo ficou assim assustado porque não tinha como, né? Imaginar isso. Entendi. Tá certo, senhor Francis. Muito obrigada. Bom dia. Se você não tem perguntas complementares, então agradeço o depoimento do senhor e desejo um bom dia, viu? Até mais. Então, Aqui com delegado, né? Delegado Pablo, né? Exatamente. Bom dia, doutor. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Vamos ouvi-lo como testemunha. O senhor já conhece as aplicações legais, então eu passo a palavra ao promotor, doutor Jorge. Muito obrigado, excelência. Bom dia, doutor Pablo, agradeço o comparecimento do senhor. Doutor, eu vou pedir então para o senhor narrar como é que foi essa investigação. Segundo consta dos autos, inclusive, o senhor chegou a colher o interrogatório em sede policial, contendo a confissão. Conta para a gente como é que foi essa investigação, como é que vocês chegaram até a autoria, por favor. Vamos lá. Se não me engano, foi um ponto facultativo, né? Foi numa sexta-feira, um ponto facultativo do GDF. Eu estava em casa por volta das 19 horas, seria numa sexta-feira. Eu estava em casa por volta das 19 horas quando recebi no grupo do plantão a informação de possível latrocínio na região da Colônia Agrícola Samambaia. Eu sou o delegado-chefe de Vicente Pires, né? Preocupado com aquela situação, fiz contato telefônico com o agente Fabrício para ele dar deslocamento e me passar informações a respeito ali desse possível crime. Passado 20 minutos, o agente Fabrício me liga e fala: doutor, realmente é um caso aqui, provavelmente latrocínio. A vítima trata-se de um delegado de polícia e imediatamente eu pedi ali para ele me informar quem era aquele delegado. Ele falou: o delegado Ricardo. Eu conheci o Ricardo assim de vista, né? Não era amigo pessoal. Sou do concurso de 98. O Ricardo é um concurso anterior ao meu, se não me engano, 97. Fazia muito tempo que eu não tinha contato com o Ricardo. Eu imediatamente dei deslocamento, pedi o endereço, dei deslocamento à Colônia Agrícola, fiz contato com a minha Cicvil, pedi para deslocarem ao local para a gente iniciar as investigações lá e tentar descobrir a autoria. Fiz contato com o delegado Diogo, que é o meu adjunto, para também dar deslocamento ao local. E já pedi ao agente Fabrício verificar se existia câmeras de segurança nas proximidades para a gente verificar ali o possível autor.
Chegando no local, eu já ali de pronto vi que uma casa, na frente da casa da vítima, tinha uma câmera de segurança. Fiz contato ali com o morador, solicitei as imagens, se ele tinha condições de fornecer essas imagens da câmera de segurança dele. Adentrei a residência ali do Ricardo e fui saber quem teria localizado o corpo da vítima. Naquele momento ali me foi apresentado uma pessoa que se apresentou como Cal, dizendo ali que era afilhado, que o Ricardo seria padrinho dele e foi ele que teria localizado o corpo no quarto lá já, né, em óbito. Perguntei ali se o Ricardo tinha mulher, tinha filhos, né? Me foi informado que ele não tinha filhos, que ele não era casado. Eu perguntei da sexualidade dele, ele me informou que era bissexual. Perguntei ali qual era o parente mais próximo do Ricardo, ele disse que o Ricardo ainda tinha uma mãe viva, um irmão e 2 sobrinhos. E aí eu perguntei se ele sabia se o Ricardo estava se relacionando com alguém. Ele disse que tinha conhecimento que o Ricardo estava ficando com um rapaz jovem. Aí eu perguntei, sabe o nome, conhece esse indivíduo? Ele falou que não conhecia, mas que a mãe tinha conhecimento e conhecia ali o indivíduo que ele estava se relacionando. Inclusive, na data anterior, né, no dia anterior, o Ricardo, juntamente com o indivíduo, teria ido até a residência dela pegar mantimentos para tomarem café na manhã. Falei, aonde está a mãe? Aí ele me disse, a mãe está com o irmão. Eu falei, você pode fazer contato com o irmão? Pode. Aí fez contato, falei com o irmão chama Geraldo. O Geraldo estava lá acompanhando a mãe está de choque, né, com a morte ali do filho. E aí eu perguntei, falei assim, a senhora mora onde? Num prédio. Aí eu falei, tem câmera de segurança? Ela tem câmera de segurança. Aí eu pedi para o Geraldo, né, fazer contato com o síndico, me fornecer ali imagens ali do circuito do prédio para a gente tentar visualizar ali o Ricardo com esse indivíduo chegando na data anterior. E aí eu perguntei para o Geraldo perguntar para a mãe. Ela conhecia o indivíduo? Ela falou assim, conhecia de vista, que tinha visto o rapaz ontem. E aí eu perguntei, sabe o nome? Ela falou que não sabia. Aí eu perguntei, sabe com que ele trabalha? Ela disse, ele é garçom. Aí eu falei, mas por que sabe que é garçom? Porque ele trabalha alguns dias e folga em outros. Aí eu perguntei, sabe aonde que ele trabalha como garçom? Ela disse que não conhecia mais nada, não sabia mais nada a respeito do rapaz. E imediatamente eu já recebi as imagens ali do Ricardo com o rapaz indo até a residência da mãe para pegar os mantimentos. Já fui para o vizinho e verifiquei que às 7 horas da manhã daquele dia, por volta de 7 horas, o indivíduo que estava juntamente com o Ricardo, ele sai da residência no veículo do Ricardo, um Corolla, dirigindo sem camisa, e ele fecha o portão, né? Então ali para mim já ficou claro quem teria sido ali o autor desse latrocínio, mas até então a gente não tinha conhecimento, a identificação. Aí eu perguntei novamente para o Cal, quem são os melhores amigos da vítima, né? Aí o Cal falou assim, os melhores amigos é o Ricardão, tem o nome igual, né, do Ricardo, é o Ricardão e um dono de um açaí. Aí ele me passou o nome do açaí, eu ali na mesma hora eu já fiz pesquisa no Google, consegui o telefone do açaí, liguei para esse açaí, um atendente lá atendeu. Eu perguntei se o açaí tinha câmeras de segurança, aí ele falou que tinha, mas estava sem cartão memória. Eu falei, eu queria falar com o proprietário, que é amigo do Ricardo, delegado. Aí ele disse assim, o proprietário não se encontra nesse momento. Aí eu perguntei, você viu o Ricardo ontem? Aí ele falou assim, não, ontem ele passou aqui, ontem à noite. E aí eu falei, ele foi vítima de um crime grave,
eu gostaria que você fizesse contato com o proprietário para ele para ele fazer contato telefônico comigo para a gente conversar a respeito aí das informações de ontem. O proprietário em seguida me ligou, não me recordo o nome do proprietário, mas ele me ligou. Eu perguntei para ele se o Ricardo tinha estado, que ele havia ido lá no açaí ontem. Ele falou que havia com um garoto novo, mas que não conhecia o garoto, que era a primeira vez que tinha visto o rapaz lá e não sabia a identificação. Aí ele informou, mas certamente o Ricardão ele vai saber quem é o rapaz, porque ele sentou na mesa com os dois ontem. Aí eu falei, você tem o telefone do Ricardão? Tem. Eu telefonei para o Ricardão, falei, Ricardo, o seu amigo faleceu, contei toda a situação. Aí eu perguntei para ele, você teve ontem com o Ricardo? Ele falou, tive. E o Ricardo estava com alguém lá no açaí? Ele estava com um rapaz. Aí eu falei, você sabe o nome? Aí ele falou assim, Kaique, com K e Y, né? Kaique com K e Y. Nessa mesma hora, eu pedi para o Cal, né, que estava do meu lado, eu falei, entra na rede social da vítima e verifica se ele segue algum Kaique com KY. E imediatamente ele fez a pesquisa, eu consegui captar lá, só que no Instagram, foi pelo Instagram, estava Kaique Bastos Ferreira, o nome, né? Eu acho que Kaique Bastos Ferreira. E aí eu fiz a pesquisa, não encontrei nada, e eu mudei, Ferreira Bastos. E aí eu verifiquei que tinha 2 passagens, né, desse indivíduo por um roubo no Gama e um furto. 2 situações criminais. E aí eu consegui a identificação, eu falei assim, Ricardo, eu estou te mandando a foto do que eu fiz a pesquisa no Instagram e eu gostaria que você me confirmasse se foi esse indivíduo que esteve ontem aí no açaí junto com o Ricardo. Eu mandei, ele falou assim, positivo, é o indivíduo que estava com o Ricardo. E aí tinha um agente de trânsito que morava nas redondezas, e eu perguntei para ele se ele conseguiria ali fazer pesquisa na OCR, nas câmeras de segurança do Detran, para verificar ali o paradeiro do veículo da vítima. E aí ele me disse, esse carro foi avistado no Gama por volta das 18 horas. E batia tudo, porque a identificação do autor, ele morava no Gama. Aí o que eu fiz? Havia muito policiais militares, policiais civis. Eu imediatamente solicitei o deslocamento da minha equipe da SIC-Vil com os agentes Sidney e Luiz para o Gama. Pedi para o meu adjunto fazer contato com toda a delegacia para a gente fechar o Gama, as entradas e saídas do Gama. E passei para a Polícia Militar a identificação ali do autor do crime e disse, ele trabalha como garçom, provavelmente ele deve estar em algum estabelecimento comercial na cidade do Gama. Eu gostaria que vocês fizessem as diligências com muito cuidado para ele não verificar ali que a polícia está atrás dele. E aí foi repassado para todas as guarnições ali da Polícia Militar essa informação. Não passou 20 minutos, 15, 20 minutos, uma guarnição da Polícia Militar fez contato comigo e falou assim, doutor, o carro foi localizado, está numa área comercial. Aí eu solicitei, falei assim, vamos fazer o seguinte, fique fazendo vigia aí, que eu vou pedir para a minha guarnição, a minha equipe dar deslocamento para fazer diligências no local à paisana, para não assustar e tentar ali descobrir aonde que estava o autor. E aí passou 10... Aí eu falei assim, mas se ele voltar para o carro, vocês realizam uma abordagem. Aí passou 10 minutos, essa guarnição da PM me ligou, doutor, o indivíduo ele foi adentrar, a gente realizou a abordagem, e aí, durante o procedimento de revista, foi localizada a arma do delegado, os pertences do delegado, estavam todos ali no carro. Eu falei, encaminha ele para a 38ª DP, que eu vou realizar o flagrante juntamente com o delegado Diogo. E aí saí lá da casa da vítima, fui para a delegacia
E chegando na delegacia, fiquei aguardando, a Polícia Militar trouxe aí o Kaique. Bom, Kaique chegou, eu sou delegado há quase 30 anos. Sou delegado de polícia aí desde 99, fevereiro de 99, tem quase 30 anos de profissão. E assim, me assustou muito esse interrogatório com o Kaique. Por que me assustou? Porque geralmente a gente verifica uma motivação em crimes graves, né? Inclusive, esse crime, a vítima foi atingida por 3 disparos na cabeça enquanto estava dormindo, disparos próximos. Disparos que chamuscaram a região craniana da vítima. E ele estava dormindo. Aí eu perguntei, comecei a perguntar para tentar entender ali o que havia acontecido, né? E aí, para minha surpresa, o Kaique, ao ser ouvido, ele disse que realmente se relacionava há algum tempo aí, né? Alguns meses, não sei, um mês, um período com a vítima, que a vítima sempre foi cordial, que a vítima sempre lhe tratou bem, que a vítima nunca teve qualquer situação que pudesse deixá-lo menor, fazê-lo sentir menos, e sempre levando em locais bacanas, proporcionando situações que sem o acompanhamento ali da vítima ele não teria, e que no dia do fato eles foram dormir por volta de 2 da manhã, que eles tinham tido relação sexual, inclusive, né, nessa madrugada, e que por volta antes das 7 horas ele acordou, desceu, pegou um copo d'água, foi beber o copo d'água, e que não sabe dizer o que aconteceu, ele retornou, ele sabia que a arma do delegado estava dentro da mochila, que ele pegou essa arma, o delegado, né, o Ricardo, estava dormindo e efetuou disparos na direção do delegado. Me trouxe um espanto gigantesco, porque eu até indaguei, falei, vem cá, aí tá, você praticou esse crime sem motivo algum, de forma cruel, de forma fria, e você saiu de lá e foi viver a sua vida como se nada tivesse acontecido? Ele foi. Porque, inclusive, ele sai da casa do delegado pela manhã e ele vai realizar uma festa no bar que ele trabalha. E saiu com o carro do delegado, pegou funcionários do estabelecimento, usando o veículo do delegado, comprou bebidas, usando o cartão de crédito do delegado. E aí eu perguntei assim, mas você não imaginou que a gente ia chegar até você? Ele falou assim, não imaginei que fosse tão rápido. E assim, naquele momento lá, a gente tenta entender, né? Existem situações que a gente vê, principalmente em questão da bissexualidade, que no caso do autor também é bissexual, ele inclusive namorava ali uma menina do estabelecimento comercial, inclusive disse para essa menina que teria comprado carro, que teria adquirido uma casa, queria cuidar dela. Então, assim, aí no meu pensamento, assim, existem crimes graves quando são relacionados à sexualidade, de arrependimentos, né? Do indivíduo ali ter se arrependido, ter se relacionado, por exemplo, ele tem uma preferência sexual com mulher e ter se relacionado com homem e com uma forma ali de apagar aquela mancha, ele pratica o crime. Mas não foi isso que aconteceu, porque perguntado a respeito desses fatos, ele não foi tranquilo em dizer que não sabe dizer o motivo que praticou. Isso me chamou muita atenção. E aí eu falei, cara, não é possível. Tem alguma motivação. Não existe uma psicopatia dessa forma, do indivíduo tirar a vida do outro assim, de uma forma cruel, covarde. Aí eu fui indagar a respeito de patrimônio, né? Quem teria interesse, né, com a morte sem explicação do delegado? E aí eu fui perguntar a respeito de patrimônio. Me foi informado que o delegado tinha um patrimônio muito bom. Inclusive, ele ficou vários anos fora da polícia sem receber, porque o que ele recebia de aluguéis era uma renda maior do que o salário que ele tinha como delegado de polícia. E aí eu falei, cara,
os herdeiros naturais é a mãe, né? Ela não tem filho, não tem... Eu falei, a mãe está desesperada, é uma senhora assim, não tem nem cabimento. E aí, após tudo isso, o que me chamou a atenção foi esse cara que disse que era afilhado, ele entrou com reconhecimento de paternidade socioafetiva do Ricardo. Aí eu falei pro meu adjunto, falei, cara, a gente tem que investigar isso aí, cara, porque com um cara surge do nada assim, o cara era apenas assim, amigo, o cara, ele era a pessoa que recebia valores ali, né, dos aluguéis, ele era a pessoa, tipo, um faz-tudo ali do Ricardo, o cara entra com, falei assim, com um pedido desse, dizendo agora que era filho, e aí a gente chama novamente o Kaique, que é um crime que eu gostaria de saber a explicação. Aí chamamos o Kaique, novamente na delegacia, ele foi trazido e aí foi indagado para ele. Foi, você conhecia esse indivíduo, o Cal? Ele, não, nunca vi, não sei. Foi feito pedido de quebra de sigilo telefônico entre ele e o autor. Enfim, foi um crime muito triste. Eu, por exemplo, sou pai de 3 filhos. Você perguntar para mim qual que é o seu medo, meu maior medo é perder um dos meus filhos. Eu não tenho medo de nada, só tenho medo disso. Então, assim, é uma mãe que já é bem velha e sofre esse sofrimento, essa angústia. Ela também, o irmão dela faz contato comigo que a mãe não aceita, né? Que matou por matar, que matou na maldade, na crueldade, uma pessoa que só fazia o bem. Eu ouvi várias pessoas que, assim, como eu não tinha contato pessoal com a vítima, né, mas nunca ouvi alguém desabonar a vítima, falar que a vítima era agressiva, que a vítima tratava mal alguém, e é o que eu falei para ela, falei assim, ó, o que eu pude fazer dentro da minha experiência profissional, dentro de tudo perante a lei, eu fiz. Só que eu não vou conseguir lhe dar essa resposta porque o próprio autor ele não conseguiu me dizer o real motivo. Então, assim, inclusive depois do fato acontecido, até um irmão, né, uma pessoa que disse irmão do Kaique aí, as minhas redes sociais são redes sociais com bastante visualização, fez contato comigo no direct e disse, né, que ele era da região ali metropolitana de BH e que ele não ficou bem após a mãe tirar a própria vida e que ele acha que isso aí influenciou no crime. O que eu posso dizer a respeito desse crime é um crime assim que a gente gosta de ter solução, a gente gosta de saber motivação e foi um crime que eu não consigo explicar para os senhores aí a motivação real, porque tudo que foi feito aí pela Polícia Civil, a gente tentou aí de todas as formas conseguir chegar à conclusão, e a conclusão apenas aí que a gente sabe que o Kaique praticou esse latrocínio aí de forma cruel, enquanto aí a vítima só o tratava bem e estava dormindo no momento aí que foi ceifada a sua vida. Tá certo, doutor Pablo, agradeço muito pelo relato, só tem algumas perguntas adicionais. O senhor já até mencionou, né, que houve a compra, né, de alguns produtos depois do crime, e existem nos autos alguns documentos indicando que essa compra foi realizada com o cartão da vítima. Foi isso mesmo que aconteceu? Ele realizou compras com o cartão da vítima? Exatamente, ele foi lá na cidade do Gama mesmo, né, em distribuidora ali, e efetuou pagamentos com o cartão da vítima em bebidas que ele iria utilizar na festa ali naquele dia. Tá certo. E só para também, o senhor mencionou a questão da reação da mãe, né? Assim, só para a gente ter algum parâmetro em relação à questão das consequências do crime, que são, nesse caso, sempre muito gravosas, né? Mas o senhor mencionou que ela
ela se mostrava inconformada por conta da ausência de motivos. O senhor teve mais informações assim, em relação do impacto desse crime na família da vítima? É um impacto assim que até hoje, tipo, o irmão dela entra em contato, o irmão dele entra em contato comigo, e eu falo, tipo, porque assim, como eu disse anteriormente, não havia motivação nenhuma, ele sempre tratou bem, inclusive na pergunta do próprio Kaique, quando foi interrogado, ele estava bem sereno, como se nada tivesse acontecido. Assim, foi uma situação que me chamou muita atenção. Ele tinha tirado a vida ali, né, de uma pessoa que ele se relacionava há pouco tempo e estava normal. Assim, foi preso, normal. E assim, a mãe é uma senhora já. E depois, ela hoje tem esse sofrimento porque esse afilhado, né, esse indivíduo que se disse afilhado aí, hoje está entrando com essa ação aí de paternidade socioafetiva aí, e que deixa ela mais assim indignada, né? Porque nunca foi filho, até idades são idades próximas, né? Da própria vítima com esse autor. Então, assim, aí o irmão, mas não tem relação, porque logo em seguida o Cal, né? Ele entra. Aí eu até falo assim, ó, eu vou fazer de tudo para tentar, se tiver algum link, tentar aí verificar se realmente teve isso. Mas, assim, a gente não conseguiu. A gente fez quebra, enfim. Não conseguimos, né? Mas a mãe está devastada. Assim, a mãe não aceita e apesar de ter sido um crime de solução rápida, você perguntar assim, a solução foi rápida por quê? Eu sou um profissional de quase 30 anos de delegado, sempre trabalhando em cidade satélite, em periferia, acostumado com uma criminalidade altíssima. Então eu vou para o lugar já sabendo as perguntas que eu vou fazer, onde eu vou chegar. E não aceita. A mãe, assim, é uma senhora e não aceita, sofre. A presença, o Ricardo era um cara muito presente com a mãe. Ele era um indivíduo que passava todo dia para ver a mãe, ver como é que a mãe estava. Então, assim, tinha uma ligação muito forte. Então, é uma situação que, às vezes, eu sou abordado por outros policiais para indagar, mas não teve mais nada sobre isso. Falei, eu não posso fazer mais nada. Tudo que estava no meu alcance, a gente fez. Então, assim, foi até o que eu expliquei, né? Desde o começo. O Cal, no começo ali, aquela situação de ajudar a solucionar, ele ajudou. Mas, mesmo assim, a gente fez essa investigação para tentar ver algum vínculo, né? Algum link com o autor. Mas é uma situação que devastou muito essa família. Eu te garanto, assim, que como eu disse. Eu, por exemplo, o meu maior medo da minha vida é esse, e ela já numa situação de fim de vida, né, uma senhora já mais velha, passar por uma situação como essa, eu não desejo a ninguém isso aí. Tá certo, doutor Pablo. Da minha parte, eu não tenho mais perguntas. Agradeço mais uma vez a presença do senhor. Satisfeito, doutor André. Obrigado. Perfeito. Eu passo a palavra à defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Bom dia, joia. Algumas perguntas para o senhor. Durante a investigação, o que levou os senhores a acreditarem que seria um crime patrimonial e não um crime doloso contra a vida? O que levou vocês a irem para essa linha de raciocínio? Bom, foi levado, né, pertences ali da vítima. E, assim, a explicação que me leva a crer nesse crime, como eu disse, a única explicação plausível em relação a isso, é que o Kaique, ao conviver com o Ricardo durante aquela relação, ele quis ter a vida do Ricardo. Então, por exemplo, a primeira coisa foi roubar o carro do cara. Foi dizer ali para a namorada que teria comprado uma casa. Então, assim, é uma forma imatura de pensar, com certeza, não tenha dúvida disso, que é de uma imaturidade sem precedente. Mas ele queria exatamente ter a vida. Então, o que ele fez? Matou para conquistar aquilo. Então, assim, o carro foi levado, ele falou para o patrão dele que tinha pago ali no carro 50 mil reais. Então, a gente verifica que não foi uma questão
passional, um crime de homicídio por conta disso. Ele quis usufruir do que a vítima tinha. Quando os senhores estavam fazendo a investigação, vocês chegaram a ter contato com outras pessoas que poderiam dizer como que era a relação do Kaique com a vítima? A única pessoa que conheceu mesmo assim, o Kaique e teve conhecimento assim, que sabia até o nome, foi o próprio Ricardão, né? Então, assim, era um relacionamento recente e ninguém soube informar. Inclusive, a própria mãe ali, ela sabia que ele era garçom, mas não sabia o nome. Enfim, era uma relação recente. Certo. Nas diligências feitas também, houve quebra do sigilo de mensagens entre a vítima e o Kaique, que é relatado que o relacionamento dele seria um pouco mais longo. Queria entender se vocês chegaram a A gente tentou, só que a gente não conseguiu, entendeu? A gente não conseguiu. A gente tentou isso aí, porque o Kaique, ele apagou todas as mensagens do celular da vítima. Então, assim, a gente pediu quebra de sigilo e foi informado que não era possível conseguir aí essas mensagens. Então, a gente até queria, não só essas mensagens, né? Mas também a própria mensagem ali, depois que o Cal entrou com a ação, para ver alguma ligação, enfim. Mas a gente não conseguiu, infelizmente. Não foi possível, mas foi pedido. O senhor chegou, ou melhor, durante o interrogatório do Kaique, o senhor falou que ele se demonstrou calmo, enfim, que isso até causou uma estranheza ao senhor, mas durante a abordagem, ele demonstrou alguma resistência? Ele colaborou? Eu não estava na abordagem, né? Tá. O senhor participou só da diligência de delegacia. A abordagem foi feita pela Polícia Militar. Só foi me informado que eu não estava durante... Foi efetuada a prisão e o senhor conseguiu ouvi-lo na delegacia. Exato, eu não estava na abordagem. Na delegacia, ele chegou a confessar algum dos crimes para o senhor de forma informal ou gravada? Gravada. Não, ele foi tranquilo para falar assim. Tipo assim, até foi exatamente essa estranheza, assim. Ele estava como se nada tivesse acontecido. Assim, não, tá tudo bem. Então, a gente gravou o interrogatório, eu e o doutor Diogo. Tá certo. Sem mais, então. Obrigada, Pablo, pelos esclarecimentos. Tem mais, excelência. Perfeito. Eu não tenho perguntas complementares, então só agradeço, né, o bom trabalho do delegado, doutor Pablo. A Carolina foi localizada, né? Só a Carolina. Tá bom, obrigada. Rafael, tá me ouvindo? Estou sim. Tá. Tem algum constrangimento que te falar na presença da pessoa acusada aqui? Não. Então eu pedi para você ligar a câmera. Ok. Não estou conseguindo. Às vezes foi pelo tempo que você ficou aguardando no lobby. Você consegue então sair e entrar de novo para ver se dá certo? Ok, vamos ver se dá certo aí agora. Oi, tá me ouvindo? Ouvindo estamos agora. Você tentou aí ligar a câmera agora? Agora tá. Isso, perfeito, deu certo. Ok, então obrigado, Rafael. Vamos ouvi-lo como testemunha. Se eu falo sobre compromisso da verdade, sobre pena do crime de falso testemunho, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público que vai iniciar as perguntas ao senhor. Ok. Obrigado, excelência. Bom dia, Rafael. Agradeço o comparecimento. Rafael, segundo consta aqui, o senhor é proprietário da distribuidora Vilas Boas, é isso? Correto. Tá certo. O senhor já conhecia a pessoa do acusado anteriormente? Não conhecia. Ah, tá. Segundo consta aqui, foram feitas duas compras lá no estabelecimento do senhor, uma na data do fato, né, dia 6/9 de 2024, às 18h58, e outra logo em seguida, às 19h01. A primeira no valor de R$350, a segunda no valor de R$409. O senhor se recorda que essas compras foram feitas lá? Me recordo. Tá. O senhor se recorda como é que foi que elas foram feitas? Assim, a pessoa do acusado, ela que mesmo pagou lá na hora? Como é que foi? O chefe dele é meu cliente, né? Uhum. O chefe dele foi passar o cartão dele e o cartão dele não conseguiu passar, ou foi fazer o Pix, não conseguiu fazer. Aí o acusado ele se ofereceu para pagar a compra, né? Tá. E ele foi lá e efetuou o pagamento da compra do chefe dele. Entendi. E aí foram essas foram duas compras na sequência, então, né? Exatamente. Tá bom. Você se recorda como é que foi que ele pagou lá? Se foi com o telefone por aproximação, se foi o cartão? Aproximação do celular. Por aproximação do celular? Exatamente. Tá certo. O chefe dele que o senhor menciona é o senhor Francis? Exatamente.
Tá bom. E os produtos lá eram bebidas? O que eram que ele passou? Bebidas. Bebidas, né? Uhum. Tá certo. Teve alguma questão ali no momento que chamou a atenção do senhor, a questão de comportamento, alguma coisa assim? Ou a pessoa do acusado tava agitada, como é que tava? Não, pior que não, cara. Tava tranquilo? Tranquilo. Tá certo. Tá bom, Rafael, da minha parte eu não tenho mais perguntas, talvez a doutora Ingrid tenha perguntas para o senhor e o juiz também, tá? Agradeço mais uma vez. Ok. Te passo a palavra, defesa. Não tenho perguntas, excelência. Obrigada. E, Rafael, obrigado. Eu também não tenho perguntas complementares. Eu agradeço o comparecimento e os esclarecimentos. Vamos ouvi-lo como testemunha. O senhor fala, então, sobre o compromisso de dizer a verdade, sobre pena do crime de falso testemunho. Eu vou passar primeiro, então, a palavra para o promotor de justiça, que vai iniciar as perguntas ao senhor, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado, excelência. Bom dia, senhor Ricardo. Agradeço o comparecimento do senhor. Senhor Ricardo, o senhor era amigo da vítima, que também se chamava Ricardo? Sim, sim. Tá. O senhor esteve com a vítima lá no dia anterior ao crime? Conta pra gente como é que foi. A vítima estava acompanhada aqui da pessoa que está sendo acusada? Sim, a gente se encontrou depois da academia e aí nós fomos encontrar lá na Avenida das Palmeiras, ali no centro da Guatinga, para tomar um açaí. Uhum. E aí o rapaz encontrou a gente lá e depois que a gente tomou açaí, eu fui deixar o Ricardo em casa e deixei os dois na residência dele, lá no prédio. Ah, tá certo. O senhor já tinha visto os dois juntos anteriormente? Já tinha... Sim. Sim, já algumas vezes, assim? Não, só uma vez. Anteriormente, a gente se encontrou também na academia. Ah, tá. A vítima já havia comentado com o senhor há quanto tempo que ela estava se relacionando com a pessoa do acusado aqui? Sim, que tinha conhecido ele há algum tempo, coisa de 1 mês, 2 meses, eu acho. Não me lembro. Tá. Tá, em algum momento nessas ocasiões que o senhor presenciou os dois juntos, o senhor reparou algo de anormal, algum tratamento hostil, né, de uma parte para outra, alguma briga, discussão, ou até mesmo se o senhor puder trazer para nós, né, já aproveitando a pergunta, se a vítima já havia comentado com o senhor alguma coisa nesse sentido, que estranhava o comportamento, algo assim? Não, o comportamento era bem normal mesmo. Tá, nunca deu a entender que havia um relacionamento conturbado, então, com brigas, discussões, nada, né? Não. Tá. Nesse dia anterior aos fatos, né, que teve a questão do açaí que vocês foram tomar, a vítima chegou a comentar com o senhor que estava achando estranho o fato da pessoa acusada querer dormir na casa dele aquela noite e ir embora cedo na manhã seguinte, diferente das outras vezes, que ele costumava pernoitar e ficar mais tempo? Sim, ele comentou comigo lá na academia, antes do rapaz chegar, que ele iria para lá dormir, geralmente ia só final de semana e era no meio de semana, né? Acho que de quinta para sexta, pelo que eu me lembro. Uhum. E aí, sendo que ele ia trabalhar no dia seguinte, não fazia sentido ele ir para lá dormir, acordar cedo e voltar lá pro Gama, né? Parece. Aí Tá. o Ricardo comentou comigo isso. Que estranhou o fato dessa vez ser diferente, né? Exatamente. Tá. E aí, nesse dia, então, dos fatos, o senhor deixou eles foi na casa da mãe do Luiz Ricardo? Isso. Exato, na CNB 11, não sei, lá na casa da mãe dele, no prédio. Aham. Desculpa, eu sei que, né, existia uma relação de amizade entre o senhor e a vítima, né? Eu entendo que não é fácil tocar nesses assuntos, né? Mas como é que foi a reação do senhor após, né, a descoberta do crime? O senhor estranhou o fato, né? Como é que foi para o senhor? Foi horrível, né? Porque o irmão do Ricardo me ligou. Primeiramente, quem me ligou foi a mãe dele, perguntando se eu sabia onde ele estava na noite anterior, com quem, se eu estava junto. Aí eu respondi e depois ela estava
meio nervosa e tal. Aí depois o irmão dele me ligou em seguida e falou que ele tinha sido assassinado, né? E para mim foi um choque, né? Não imaginava nunca isso na minha vida, né? Até pela profissão dele, né? Imaginava que ele já estava aposentado, né? Imaginar que uma tragédia dessa ia acontecer com uma pessoa que eu conheço há 40 anos, né? Sim. E esse choque do senhor também foi em relação ao que o senhor havia presenciado do comportamento da pessoa que está sendo acusada aqui com ele? Justamente porque eu não vi nada de estranho na noite anterior, uma noite normal. No outro dia acontecer isso, apesar de eu não conhecer essa pessoa direito, né, eu não percebi nada assim anormal que pudesse indicar que fosse acontecer isso, entendeu? Entendi. A vítima, né, o Luiz Ricardo, a relação de amizade entre o senhor e ele permitia que ele fizesse confidências com o senhor, né? Eu falo assim, já em outros relacionamentos, ele contava para o senhor como é que estava sendo o relacionamento, ele era muito franco com o senhor nessas questões? Isso. Em geral, sim, né? Eu creio que sim. Ele já abafava, contava as coisas, tá acontecendo isso e tal. Entendi. E em relação à pessoa que está sendo acusada aqui, ele não havia relatado para o senhor nada de anormal? Até o momento, não. Tá certo. Tá bom. Só esse comportamento mesmo nessa noite mesmo, de estranhar, só isso. Tá certo. Seu Ricardo, eu agradeço mais uma vez, lamento, né, a perda do senhor mais uma vez, tá? E da minha parte eu não tenho mais perguntas, talvez a doutora e o doutor tenham perguntas ainda para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Ok, eu passo a palavra de defesa. Sim, excelência, eu tenho perguntas. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia. Quando o senhor fala que o senhor era amigo, pelo que eu entendi, bem próximo da vítima, alguma vez ela relatou para o senhor que o namorado, eu não sei, né, o namorado que ele estava saindo, a pessoa que ele estava saindo também tinha outro relacionamento, que ele tinha uma namorada, alguma vez isso virou assunto de vocês? Sim, relatou. E como que ele reagia ao saber, assim, que ele poderia ter outro namorado também? Não, ele falava normal, que ele tinha uma namorada lá, acho que lá no Gama, não sei, só isso, comentava só. Mas o senhor, pela percepção do senhor, isso trazia algum desconforto para ele? Ou era uma coisa normal, assim, do relacionamento que ele tinha com a acusada? Ele não me falava nada em relação a isso, não. Só falava que ele tinha uma namorada só. E então o senhor falou aqui pro promotor que só viu a pessoa que está sendo acusada aqui 2 vezes. Não é isso? Exatamente. O senhor sabe se... o senhor disse, né, que acha que era mais ou menos uns 2 meses o relacionamento deles, né? Era recente. Mais ou menos isso. Tá certo. Não, então sei mais. Obrigado, Ricardo, pelos esclarecimentos. Obrigado, excelência. Perfeito, Ricardo. Obrigado. Bom dia, viu? Obrigado. Bom dia. Eu estava no notebook aqui, aí deu um problema aqui. Não consegui. Tá bom, perfeito. Obrigado, então, subtenente Wilson, pela presença. Vamos ouvi-lo, né, como testemunha. O senhor já conhece as implicações legais. Eu vou passar a palavra, então, ao promotor de justiça. Muito obrigado, excelência. Bom dia, policial. Obrigado pelo comparecimento. Policial, você bem objetivo na pergunta. O senhor, segundo consta aqui, participou da prisão em flagrante. Conta pra gente como é que foi. O senhor recebeu informações da Polícia Civil sobre o veículo Corolla? Como é que foi a abordagem? Conta por gentileza. A gente teve informação pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que tinha acolhido os dados em conjunto com a Polícia Civil. Se tratava de um Corolla e que o autor, ele trabalhava de garçom. Bem como a seção de inteligência da PMDF localizou o veículo estacionado num barzinho, que fica no setor de indústria, no antigo Mercadão Leste. Com todas as informações, eles ficaram lá esperando. E informou para a gente que o possível autor se encontraria no local. Diante das informações, deslocamos. Chegamos lá, avistamos o Corolla e, bem como o autor, estava saindo do bar para puxar uma lona. Quando ele virou de costas, foi na hora que a gente chegou. Fizemos uma abordagem nele, ele reagiu, tentou fugir. Tivemos que algemar ele, usar a força necessária para poder algemá-lo. Algemamos primeiro, depois fez a busca. Quem fez a busca foi o J. Costa, que achou no lado direito do bolso do lado direito da calça dele, foi encontrada a chave do veículo.
próprio J. Costa abriu o veículo e localizou uma mochila contendo a arma da vítima, bem como a funcional, cartões de crédito, a carteira, né, em si, com os objetos. Pegamos o autor, aí nisso já veio os pessoal da inteligência da Polícia Civil, da SIC, que fez contato juntamente comigo, e ali o Corolla não estava ligando. Segundo o autor, porque ele passou o dia todinho, segundo ele, né, lá na hora, porque na hora ele negou. Aí quando foi localizada a chave, ele falou que tinha sido ele. Perguntei para ele qual foi o motivo. Ele falou que não, que só tinha uma relação com um delegado amoroso e que ele... Perguntei de novo. Eu falei, e aí, qual foi o motivo? Ele, não, simplesmente me deu vontade. Aí ele passou o dia todo comprando bebida, segundo o fato dele lá no local, ele falou que passou o dia todinho comprando bebida, que no dia posterior ele ia comemorar. Inclusive, o dono do estabelecimento confirmou os fatos, que ele chegou com esse carro, com várias bebidas, dizendo que ia comemorar o aniversário dele no dia posterior. Tá certo. O senhor presenciou, então, no momento em que o J. Costa, né, o seu companheiro de guarnição, localizou a arma, os cartões na mochila, dessa hora, logo após o senhor presenciou, né, que esses objetos estavam... Tá certo. Tá bom, senhor Luiz, da minha parte eu não tenho mais perguntas, agradeço mais uma vez o comparecimento do senhor, tá? Obrigado. Não, de quê? De nada. E pela defesa? Não tenho perguntas, excelência, obrigada. Eu também não tenho perguntas suplementares, obrigado, policial. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom serviço a todos. João, bom dia. Bom dia, excelência, bom dia a todos. Perfeito, obrigado pelo comparecimento, policial. Vamos ouvi-lo como testemunha. O senhor fala sobre o compromisso, já conhece as implicações legais. Eu vou passar, então, diretamente a palavra aqui para o promotor de justiça iniciar as perguntas ao senhor. Excelência, acho que aí, no caso, perdão, mas acho que seria a defesa que eu dispensei. É verdade, perdão, porque o Ministério Público tinha dispensado, é verdade, perdão. A princípio era comum, mas depois dispensou, então fica como da defesa, então eu passo a palavra à defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, doutora, tudo bem? Tudo bem. O seu outro colega esteve aqui anteriormente, disse que vocês, policiais militares, participaram da abordagem e prisão do acusado. Eu queria que o senhor contasse como que foi essa abordagem, como tudo aconteceu. Senhora, estava de patrulhamento no Gama, quando a gente tomou conhecimento que o veículo Toyota Corolla, que pertencente à vítima de um latrocínio ocorrido no mesmo dia no Vicente Pires, que esse veículo estaria transitando na área do Gama. De posse das informações características do veículo, placa, iniciamos o patrulhamento, quando em determinado momento a gente foi acionado pelo serviço de inteligência, que havia localizado o referido veículo, estacionado nas imediações de um bar, no setor de indústria, bar de nome Coreto. Nesse momento a gente já tinha a foto do suspeito, a gente já tinha sido repassado a nós pela Polícia Civil. Aí, ao a gente se aproximar do bar, a gente visualizou o suspeito aí, que ao ver a viatura mudou a direção por onde estava andando, apresentou um comportamento bem estranho e a gente foi fazer a abordagem nele. Na busca pessoal, nada de ilícito com ele foi encontrado, porém a chave do referido veículo, a chave Toyota, encontrava-se no bolso dele. A poucos metros ali da abordagem, menos de 10 metros, não sei precisar quantos, o veículo estava estacionado. Eu que localizei a chave, fui até o veículo, abri a porta do motorista, no assoalho do banco do motorista encontrava-se uma mochila. Nessa mochila, a arma do delegado pertencente à vítima, se não me engano era uma calibre 40, com cerca de 3 munições, não tenho certeza, acho que era 3 munições intactas, cartões de crédito e documentos da vítima. Encontrava-se dentro da mochila também. Certo. O senhor se lembra mais ou menos o horário que foi essa abordagem? Foi no período da noite, mas eu não me recordo o horário certo. Exato, né? Exato. Certo. O senhor disse que encontrou no assoalho do carro essa mochila. Consta nos autos que também foi encontrada uma quantia de dinheiro em espécie. O senhor se lembra onde estava esse dinheiro? Estava dentro da mochila? Estava no carro? Eu acho que estava tudo dentro da mochila, eu não tenho certeza. Mas tinha bastante coisa na mochila ali. Tinha documentos, tinha objetos pessoais da vítima. Uhum. Não me recordo do dinheiro. Tá, ok. O senhor sabe dizer se o acusado ele demonstrou alguma resistência, se ele colaborou com a abordagem no momento que foi pedido para parar? Enfim. Não demonstrou resistência, não. Porém, no primeiro momento ali, ele meio que não entendeu o que estava acontecendo. Aí depois que a gente localizou a arma, localizou os objetos da vítima aí,
Aí ele começou a trocar ideia e falar o que de fato aconteceu. Ele colaborou, né? Foi. O fato, ele, no primeiro momento, a gente achou que ele ia correr, né? Ele mudou de direção e tal. Aí por isso que a gente utilizou as algemas aí, um certo receio dele fugir, para a integridade dele quanto da nossa guarnição também. Tá certo, João. Agradeço os esclarecimentos. Sem mais, Excelência. Obrigada. Tá bom, Ministério Público tem perguntas? Não, sem pergunta, Excelência. Também sem perguntas complementares. Obrigado, policial. Bom dia. O Tribunal do Júri de Águas Claras condenou Kaique Ferreira Bastos a quase 30 anos de prisão. A sentença fixou a pena total em 29 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 35 dias multa. Kaique foi considerado culpado por latrocínio e 4 furtos qualificados. A decisão destacou a frieza e o comportamento dissimulado do réu após o crime. Como agravantes, o juiz considerou o motivo torpe e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A prisão preventiva foi mantida e ele não terá direito à substituição da pena por medidas alternativas nem à suspensão da execução da sentença. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!